Hoje, aquele quadro que vocês adoram aqui no canal, Open House. Dessa vez, eu tô aqui no bairro do Itaim, num prédio da década de 1970, e nós vamos conhecer um apartamento de 220 metros quadrados, onde os proprietários já moravam há algum tempo, tinham toda uma história, são colecionadores de peças de arte, de móveis chiques, lindos e elegantes, e sentiram que era o momento de ter uma mão profissional para dar uma unidade para toda essa coleção, para todo esse acervo que eles tinham. E foi aí que eles chamaram a Bia Capuano, que é uma profissional, uma designer de interiores que eu gosto muito e que apresenta agora, depois da vinheta, esse projeto pra gente. Não sai daí, que eu tenho certeza que você vai amar esse projeto. Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que a gente posta aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Lembre-se que a gente já tem o botão do Seja Membro aqui no canal. Clicando lá, você pode se tornar um membro Segui Chique Premium com vantagens exclusivas, inclusive um selinho aí do lado do teu nome, indicando que você é um Segui Chique Premium aqui do canal. Aliás, se é a tua primeira vez por aqui, já aproveita e se inscreva no canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Bom, já te contei que hoje a gente está aqui no bairro do Itaim e nós vamos conhecer esse apartamento onde a Bia Capuano, que é uma designer de interiores fantástica, fez um retrofit com tudo que já existia lá dentro e deu uma unidade para todo o acervo que os moradores já possuíam. Vamos conhecer esse projeto? Vamos lá comigo? Então vem, bora! Então a gente já vai chegando por esse hall aqui, ó. Oiê! E vamos lá pro elevador, que já tá aqui. Vamos lá. Vocês vão se encantar com esse apartamento, eu tenho certeza, porque já era muito bonito e agora com todo esse retrofit da Bia, tenho certeza ficou muito bonito. Eu ainda não vi, mas a gente vai já descobrir juntos agora. Vamos lá? Deixa eu já virar aqui. Vamos lá. Olá! Tudo bom, querida? Bom dia, bem? Muito bem-vindo. Obrigado por nos receber. Um prazer imenso. Gente, mas o que é isso, Bia? Ficou muito lindo. Ficou bacana, né? Bom, e a história toda, vamos lá, viu? Você vem pra frente da câmera e você vai guiar o nosso tour. A história toda começou com essa tapeçaria. Seu Busson maravilhoso, que eles compraram num leilão recente de um espólio super importante em São Paulo. E eles me ligaram e falaram: Bia, nós compramos essa tapeçaria e você precisa dar um jeito dela caber aqui em casa. Por quê? São pessoas que colecionam muitas coisas. Eles têm obras de arte incríveis, eles colecionam caixas, então eles têm muitas e muitas coisas. E a parede era lotada de quadros. Como é que eu ia fazer caber isso? Eu falei na abertura do vídeo, que eu gravei lá embaixo, você não viu, que é um casal proprietário desse apartamento. Exato. E que eles já tinham toda uma história de móveis. São colecionadores de arte, de objetos maravilhosos, mas o mote foi a tapeçaria. Vamos chegar lá pertinho. E eles são muito primeiro? Bons donos de casa, isso precisa deixar muito claro, porque eles são muito caprichosos com tudo. E eles queriam dar uma unidade dentro de tudo que eles tinham. Falei isso na abertura, que eles te chamaram para ter uma mão profissional para dar uma unidade em tudo que eles já tinham. Exato. Então a história começa com essa tapeçaria, vamos mostrar ela bem bonita aqui. Essa tapeçaria, ela era maior do que o pé direito. Então, qual foi a solução? Ela tá dobrando lá em cima. Eu fiz virar em cima porque eu falei, eu me recusei a fazer bainha ou cortar ou qualquer coisa. Então, nós fizemos um jeito, chamamos uma pessoa especialista e que fez essa virada pro teto, para dar esse charme. Porque a altura do pé direito era menor do que o da própria tapeçaria. Era menor. E depois, mesmo que ela ficasse caída um pouco no piso, ela ia começar a estragar. Então, para a própria preservação,
a gente virou ela pro teto. Tá, você não deixou ela chegar aqui no Não piso. Não deixei. E aí a opção foi virar no teto para não fazer bainha, não ter que cortar, porque seria uma judiação, né, Bia? Uma coisa importante. Perder esse barrado, que é muito Não, maravilhoso. E a tapeçaria estava muito íntegra quando eles compraram, por ser uma antiguidade. Tem ideia da idade dessa tapeçaria? Não tenho ideia. Mas eu sei de quem eles compraram e era uma família importante aqui de São Paulo. Então era gente que preservava muito e que valorizava muito a arte. E os tons, você pode ver que são muito bonitos, né? Sim, são lindos, porque ao mesmo tempo que são tons fortes, marcantes, eles têm essa coisa de tom sur tom que vai fazendo esse degradê quase, né? E você não se preocupou de jogar duas cadeiras em cima, assim? Não, porque se eu tivesse colocado uma mesa com abajur, talvez tivesse roubado a cena. Mas eu acho que só as duas cadeiras até compõem o ambiente. Deixa eu vir aqui da entrada de novo, para vocês terem uma ideia. Não, continua aí, Bia, que nós vamos voltar aí. Mas para vocês terem ideia da importância dessa tapeçaria no conjunto. Olha como ela se sobressai, porque a gente tem uma sala bem grande aqui, bem ampla, esse living, né, Bia? Mas ela ficou uma peça realmente de destaque. E para ela se destacar, vamos dizer, nós tornamos as paredes completamente neutras. E colocamos cor, que foi uma ousadia. As pessoas se preocupam, põe escuro, não põe, o apartamento vai ficar escuro, e não aconteceu. A gente uniformizou todo o apartamento, que são vários ambientes, nessa cor forte, que é esse cinza elefante da Souvenir. Eu ia te perguntar, é um cinza elefante? Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho a parede. Ele é da família da Souvenir, que vem o crômio, o prata e o elefante. Porque ela na verdade é uma cor pesada, intensa, porque é um cinza forte, né? É uma cor fechada, mas não ficou escuro o apartamento. Nem um minuto. O apartamento ele tá escuro porque nós fechamos. Sim, para dar uma boa resolução. Para dar uma resolução. Mas o apartamento é extremamente claro e o que acontece? A cor, ao contrário do que as pessoas pensam, ela aconchega. Ela aconchega muito. Então ela dá aquela coisa gostosa. E eles entenderam, nós tiramos tudo que foi madeira, porque o piso tem uma madeira escura. Nós estamos com uma madeira bem escura. Bem escura. Piso, e as portas também eram. Então o que aconteceu? Para dar essa leveza, para toda essa coleção que eles têm, a gente pintou os rodapés da mesma cor. Pera lá, vamos por parte. A gente tem aqui um piso bem escuro. Bem escuro. Deixa eu mostrar o piso aqui para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, eu consigo mostrar melhor o piso. É um piso bem escuro que já existia, né, Bia? Já existia. Tá. Já existia. Aí você falou, vamos pintar as paredes. E tinha muito elemento madeira e de várias tonalidades. E muitas obras de arte de diversas, vamos dizer, um colorido aí muito intenso. Então, eu sumi com a madeira, inclusive essa coleção de caixas, essa vitrine, ela era de madeira, as caixas nem apareciam direito. Então a gente deixou elas cinza, pintamos todos os rodapés. Aqui a gente tem uma coleção de caixas. Que é uma coleção Essa linda. vitrine também já existia. Já, e toda de madeira. E era madeira escura. A gente nem via as caixas, Anderson. Tá, e aí você sugeriu pegar essa vitrine. Nós pintamos ela também da mesma cor da parede. Laqueou. Não, pintura normal. Esmalte da Souvenir da cor elefante. E pintou aqui, Bia? Pintou aqui. Não desmontou nada? Pintou aqui. Nada. Tá, e aí o que você estava dizendo, deixa eu vir pra cá, pra gente mostrar que aí você desceu o rodapé. Todos os rodapés. Na mesma cor da parede. Os rodapés já existiam. Já. Tá, então a gente tá com os rodapés aqui pintados. E aí, as portas também, que elas eram todas de madeira. Tá, vamos voltar aqui pra porta de entrada. A gente já foi falando e a gente já pulou logo de entrada o hall, porque o hall é maravilhoso, O hall, a gente sumiu então, com tudo. A gente tem a porta aqui que foi pintada e mimetizada todas as portas. Todas né? as portas do apartamento. Todas. E aqui, deixa eu ligar essa luz pra você entender. Até a porta do elevador sumiu, porque ele tinha esse metal que eles compraram numa feira de antiguidade, então só aparece o metal aqui da porta do elevador. Tá. E esse espelho deslumbrante. Então, o que acontece? Quando você some com os outros
outros elementos, aparece o que você quer dar destaque, que nesse caso foi esse espelho maravilhoso. A gente tem um LED lá embaixo. Esse LED já existia. Já existia. Já. Tá, e é um LED automatizado? Automatizado. Tá, ficou lindo, hein, Bia? Ficou lindo. E esse é um calacata que a gente Esse tem? é um porcelanato que já existia. Ah, já existia. Já existia, provavelmente é um calacata. E aí a gente tem o espelho, a porta mimetizada. Sim, e o que serviu, o que ilumina é esse LED. Tá, e aí a gente já tem aqui na entrada esse tapete maravilhoso. Eles têm muitos tapetes. Então, E aí a gente tem um aparador, uma cômoda aqui. uma cômoda importante e com todos esses desenhos maravilhosos e importantíssimos. Essa coleção é muito importante. Sim, aqui tem uma coleção linda. E aqui né? tem uma fofura, é o seguinte, tem essa caixinha, faz parte da coleção de caixas que nós mostramos agora. Tá. Só que essa é a caixa mais importante. Então nós botamos ela dentro de uma caixa de De acrílico um acrílico. e colocamos num lugar num importante. destaque. E esse plano de chin tá maravilhoso. aqui. Maravilhoso. Olha que peça. Eles são muito detalhistas, eles põem pingentes, então eles são muito bons donos de casa. Não, né? esses táceos fazem toda a diferença Fazem numa todas, decoração, né, Bia? Todas. E essas cúpulas maravilhosas e esses pés Nós de fomos abajur? trocando as cúpulas Tá. e fazendo elas menores para os ambientes. Olha, você pode ver que elas são todas diferentes. Tá, e a gente aqui pra direita, quando a gente entra, a gente tem a sala de TV. É uma coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte, nessa sala. Todos os ares condicionados da casa, eles já existiam. E como todo ar condicionado, eles vão amarelando. A solução aqui, de novo, como pintar o rodapé e pintar as portas, para aparecer o que eles têm de bonito, a gente adesivou da mesma cor da parede. A gente tá vendo muito isso agora, né, Bia? E funciona maravilhosamente bem. Sempre chega praticamente no tom, o ar-condicionado some, então é uma coisa que, assim, é uma solução incrível. E ar-condicionado em cima da TV, você não vê problema. Não vejo porque problema muita nenhum. gente tem que ter um bom instalador, né? Tem um bom... sim, Tem que ter um sim. bom instalador. Isso era uma tomar coisa um até cuidado que já de existia. Dreno. Dreno é uma coisa muito importante e a infra do ar-condicionado é uma coisa que tem que ser muito bem pensada antes de instalar. Tá. Então, os meninos nunca tiveram problema aqui nessa casa. Então, foi bem instalado. Isso não foi uma coisa feita por mim. E aí a gente começa já com uma coleção aqui de É. uma santaria muito especial, né? Exato. Olha que coleção linda. Tem um São Francisco ali com a Exato. Dome, a Domitila, Exato. que é a estrela da casa. A estrela da casa. E aí, do outro lado, a gente tem mais uma vitrine, Sim. mais um pouco de santaria. Eu dei a ideia, maravilhoso. Mostra pra gente, Bia, a abertura dessa vitrine. Olha porque que ela é uma bacana. vitrine que abre de canto, né? Ela abre. Pelo canto, tá vendo? Exato. Uma abertura que facilita o acesso. E são coisas assim que eles não querem, por exemplo, esse vasinho de galê. Eles têm coisas muito preciosas, né? Eles vão comprando. Esse galê é É maravilhoso. muito bonitinho, é muito fofo, pequenininho, é muito bacana. E aí a gente tem mais uma coleção de, De caixinha caixinhas, aqui nessa mesa expositora, né? É porque aqui é o ambiente de televisão deles. Tá? Deve ser onde eles passam a maior parte do tempo. Passam Do dia a maior parte do porque tempo, é sim. onde relaxa a noite. Exato. Uma das coisas que eu queria contar, vamos dizer, eles tinham sofás de vários tamanhos e de vários braços e tudo mais. Então, quando a gente fez essa reforma, nós fizemos todos os sofás iguais e do mesmo tamanho. Os sofás já existiam? Eles vocês já existiam. mexeram no Nós sofá? reformamos os sofás e fizemos. Os dois, obviamente, aquele par é igual, mas esse que dá de costas também nós fizemos igual. Tá, então vocês mexeram nos tamanhos dos Nos sofás. tamanhos de braço e tudo pra ficar uma coisa uniforme. Você E vê, aqui é de couro. Aqui a gente tem um couro num tom de bege que vai pro cinza, que tá dentro conversa da paleta muito com toda cinza. de caques com cinzas, que é o que a gente usou. E que aparador é esse que É- faz essa divisória, Bia? É maravilhoso. Esse aparador, ele estava em outro lugar e a gente, para separar os ambientes, nós colocamos. E a gente usa esse Ruscus, que é uma super dica, que é uma folhagem que dura muito e dá um verde para casa. Não necessariamente você precisa ter flor o tempo inteiro. Então isso é uma dica bacana. Pra decoração, porque para ele decoração tá Dura bastante. muito, muito. Precisa botar bastante água. A gente tem mais uma cúpula ali atrás, Ah, super detalhada. Super, super. Que móvel bonito esse aqui. Muito Singelo. bonito. Muito, muito, muito.
Muito. Eu vejo que algumas coisas você manteve A na história madeira deles. A história deles tinha que ser mantida. para né? manter a história. O que eu mudei muito também foi o seguinte: era uma casa que tinha cortinas de voal, com braçadeiras e tudo mais, e que é uma coisa que dava mais trabalho. Então eu falei, olha, como tem muita arte, tem uma pegada muito clássica dentro do que eles têm, muita prataria, muito tapete e tudo mais. Falei, uma das coisas da leveza, além de sumir com um elemento madeira, a gente fez esses painéis romanos, essas romanas. As cortinas romanas estão maravilhosas. Mas uma coisa que eu fiz, a gente mandou fazer essa passamanaria numa pessoa especial, exatamente dos tons que nós usamos no apartamento inteiro, que ela tem uma textura, né? É linda, ela é cinza e bege, como a gente fez em todos os tecidos da casa. Se você olhar, é tudo ou bege e cinza. E eu vi que você trabalhou muito a textura. A gente tem nesse jogo de rinha aqui, isso, uma é uma textura. peça que eles têm, assim, maior xodó. Trabalhamos muito a textura. Aí a gente vem com o sofá de couro, que é o lugar exatamente que eles mais usam da casa. A Domitila, a cachorra, sempre está junto, então o sofá de couro resolve a questão do dia a dia da cachorra. Resolve. E aí a gente tem um aparador maravilhoso. Esse pé é uma coisa, né? Esse pé é uma coisa. E aí a gente vem pro ambiente principal. De longe parece um piá de pule, mas não é, né? Praticamente. E ele, de novo, ele vem bege e cinza. Então a gente misturou muitos tecidos, mas sempre dentro dessa composição. Paleta de cores do bege, do cinza, que conversa muito bem. Tô vendo que você conversou a almofada ali do sofá. Aí já tem. Com o tapete, e com a ferrugem, com a sim. tapeçaria. E aqui, essas cadeiras, a gente tem... Aqui sim, é um pé de coque, né? Sim. E o que nós fizemos? Elas eram de madeira pesada, mas nós tínhamos aquelas douradas. Deixa eu mostrar as douradas do lado de cá, devagarinho, que é pro pessoal em casa não ficar tonto. Exato. Eles reclamam quando eu viro muito rápido a câmera. Não pode, tem que mostrar cada detalhe. Então vamos lá. A gente tem uma textura aqui no sofá, que você falou que mudou o tamanho para ficarem iguais. Todos os 3 sofás iguais. Aí a gente tem um piá de coque aqui nas cadeiras. Então, como isso era madeira escura e nós tínhamos aquele par dourado, eu precisei sumir com a madeira aqui também. Então nós laqueamos essas cadeiras. Aqui foi laqueada. E aí a gente tem mais um sofá pro lado de cá, que é idêntico ao que tá de frente, né? Fazendo essa composição. E você não teve medo de nessas cadeiras manter o dourado? Não. Que ficou lindo, ficou show. E esse dourado você jogou um listrado. Um listrado. E dentro das mesmas cores. Você pode olhar que tudo conversa. Isso que eu ia dizer, porque a gente tem textura no sofá, tem um piá de coque, que também é uma textura ali na cadeira, e do lado de cá a gente tem uma listra. Mas tudo tá se conversando por conta das cores. Das cores. O importante é não trazer muita informação. A informação que a gente trouxe foi cor e textura. Aqui tinham uns plafons todos de cristal pendurados e tudo mais. Com amêndoas de cristal, né? E nós tiramos e fizemos esse grande trilho, porque como eles têm a tapeçaria, como eles têm muitos quadros, como eles têm uma vida, essa casa é uma casa muito movimentada. Eles recebem muito. É uma casa cheia de amor, então, e cheia de amigos, de comida e tudo. Daqui a pouco vocês vão ver a mesinha maravilhosa que eles prepararam pra gente. Eles são muito queridos. Falando em mesinha, essa mesinha com esse elefantinho não é um show, não né, é um Bia? show. É um show. É porcelana esse elefantinho? Você sabe que eu não sei te dizer. Eu tenho que pôr a mão. Pera lá. Eu não sei se é porcelana ou se é cerâmica. Cerâmica, eu acho talvez. Que cerâmica. Mas é uma coisa assim, um elefante que dá de costas pra porta. Sim, é o elefante da sorte, né? Que é a tradição. É a tradição. E compôs super bem porque ficou leve com esse vidro. A gente praticamente não vê a mesa, vê o elefante. Essa leveza é muito bacana. E você vê que eles têm, tudo tem o detalhe deles, né? Que são os pingentes e as coisas. Sim, você foi mantendo a história deles. Eu fiz questão de manter a história deles. Não podia de jeito nenhum. Eu não tenho nada, nós não compramos nada.
junto, nós compramos essa mesa. Essa mesa foi a única coisa da aquisição, obra. que é uma coisa que até o vidro era maior, a gente mandou cortar. Tá. É uma mesa moderna, moderna, importante, de design, bem contemporânea, ó. E aí, que assim se contrapõe com os estilos, né, para criar um ponto diferenciado. E de novo dando a leveza que precisa, porque tem a informação do tapete, a informação da tapeçaria, tem muita prata. Porque praticamente essa mesa some aqui no centro, né? Ela valoriza as peças, que a gente tem mais caixinhas aqui, né? Maravilhosas. Sempre. E eles são muito caprichosos. Muito. Né? A casa é sempre impecável, nunca falta flor, nunca falta os ruscos. Então é assim, é um prazer muito grande. E aí a gente já tá vindo para uma área aqui, né, Bia? Que a gente é um terceiro ambiente, né? Que já é um terceiro ambiente. E como eles recebem muito, eles fizeram esse ambiente que é mais um pouco mais, vamos dizer, mais fechadinho. Aqui cabe bastante gente. Para um café, você vê que a maquininha de Nespresso eles deixaram aqui o cantinho do café. Com um licor, umas taças lindas para fazer uma composição, mais um abajur. Esse abajur lindo. É demais. Esse abajur tem uma interferência, não sei se você quer contar. Eu sei. Porque eu conheço o abajur de antes Você conhece da reforma. E eu sei mais ou menos a história, então eu vou contar. Vamos lá. Ele quebrou e quando mandou restaurar, a única maneira de ele ser bem restaurado era essa intervenção em dourado, que eu achei que foi um charme. Agora foi a netinha dele brincando, que derrubou. Ele falou, quero manter a intervenção para quando ela for maior, falar, olha, você veio no vovô, aprontou, mas tá aqui e conta a história, né? É uma intervenção, uma restauração, porque ele poderia ter pintado de azul e a gente nem teria percebido, mas ficou maravilhoso. A maravilhoso. coisa de deixar o dourado foi muito legal, muito espirituoso. Você tá vendo? Você sabe melhor a história do que eu. É que eles são meus amigos, mas eu tô vendo o apartamento agora, depois de pronto, né? Você tá vendo que todas as cortinas nós fizemos romanas com os galões. Ficou bárbaro essa cortina. Pra manter essa unidade. Amei. Olha isso. E ela fica muito bonita levantada, que depois a gente fica muito claro pra aparecer no filme, mas elas ficam muito bonitas. E aqui você não teve menor problema de misturar um móvel um pouco mais rústico, um conjunto um pouco mais rústico aqui, né? Não, e nem com os tecidos e tal. E aí você tem uma namoradeira, um sofazinho aqui. Uma namoradeira. Uma namoradeira, né? Uma namoradeira. Um pouco mais clássica, inclusive. E aqui você usou um príncipe de Gales. Um príncipe de Gales, um xadrezinho. E olha a almofada repetindo. Agora que eu vi que a almofada repete e a passamanaria da cortina, da romana. Exato. Fantástico, Bia. Aí você jogou uma estampa. Numa sem medo. Almofada menor. Numa não sei se o rinzeirinha. príncipe de Gales agora sim. Ó, aqui a gente pega bem o príncipe de Gales, que ela compôs com uma estampa na almofada e a passamanaria da própria romana que a gente mandou fazer especial para que ficasse integrado com todo o colorido. Porque é difícil, né, achar uma passamanaria exatamente da mesma cor. A gente até tentou. Gente, esse puff de tapete. Este puff de tapete. Olha, já fazia parte, não tem interferência nenhuma minha, mas é o lugar onde as pessoas sentam para bater papo. Sim, você pode pôr uma bandeja de café, as pessoas podem se sentar ao redor, serve de assento para essa mesa de cá. Exato. E aí a gente tem uma mesa aqui. Então, essa mesa, eu vou contar a história, porque assim, não é uma criação minha, isso é uma coisa deles. Eles tomam café da manhã aqui e eles jantam aqui. No dia a dia eles utilizam essa mesa. Para aperitivos, quando eles dão jantares para os amigos, como aparador. Essa mesa é a mesa principal da casa. Olha esse capricho para esse cafezinho. Isso não é nada perto do que eles fazem. Gente, olha que mesa. Ele é um mimo. Chiquésima que eles fizeram para nos mimar, assim. Olha, um pãozinho de queijo, um bolo ali com uma cuca com uma goiabada, com uma farofa em cima. Olha o capricho. Não, é uma coisa. E da toalhinha na xicrinha, do posador, o porta-guardanapo.
copos. Olha isso, gente. É uma Olha coisa. o capricho, capricho a elegância, dele. A elegância no dele. receber. É isso que eu falo, são pequenos detalhes, pequenos né, Bia? detalhes. Que fazem toda a diferença. Deixa eu mostrar daqui pra lá, pra vocês entenderem, ó, que a gente entrou lá embaixo, aqui, ó, a porta de entrada, a sala de TV aqui pra nossa esquerda, aí a gente tem esse ambiente principal, essa área aqui pro café, e aí a gente tem uma mesa de almoço aqui, né, Bia, que integra Exato. com a sala de jantar. Com a sala de jantar. Que aí a gente tem essas duas vitrines que a Bia falou pra vocês. Que eu amo. Que são lindas, mas que estavam em madeira muito escura. E as caixas não apareciam. E aí as próprias caixas, deixa eu tentar chegar mais pertinho pro vidro não dar reflexo, porque a gente tem uma coleção importante aqui de caixas, né? Muito. Olha que coleção fantástica e que a vitrine mimetizada com as paredes, né, Bia, deu uma valorizada nas caixas. Exato. Porque as vitrines estão iluminadas, eu vi agora, por cima, né? A gente tem uma luminária em cima e uma outra luminária embaixo. Sim. O que causa um facho de luz no meio da vitrine. Eu não sei se no vídeo a gente consegue dar essa impressão. E a vitrine, ela é aberta, quer dizer, aberta com vidro, né? Por 3 lados, né, Bia? Isso. Então, de todos os lados, ó, pra quem tá do lado da sala de jantar, o relógio tá tocando aqui, charmosíssimo também, né? Isso foi uma dúvida onde a gente colocava esse cuco, que ele tem história, e a gente acabou colocando aqui, que a gente achou que ficou perfeito. Deixa eu mostrar ele aqui atrás. É um carrilhão? Não é um carrilhão, porque carrilhão é de pé, né? Carrilhão vai até embaixo, né? É um relógio, é um pêndulo, mesmo. Né? É. E aí aqui, então, a gente tem a sala de jantar, que De você novo. manteve a romana de novo. E de novo o ar-condicionado. O ar-condicionado mimetizado. Exato. Ele sumiu porque ele tá totalmente adesivado aqui e a adesivação fica perfeita. Eu sou fã de adesivamento. Aqui, quando a gente resolveu pendurar os quadros, a gente viu que a gente precisava desse balanço. E esse par de abajures, eles estavam soltos e separados pela casa. Tá. Em 1 minuto, nós resolvemos colocar os dois aqui, mandamos fazer essas cúpulas em linho com essas pregas, que ficou um charme. Ficou um charme essa prega aqui. Olha. E esses quadros que estavam todos naquela parede onde está a tapeçaria. Tá, que eles saíram de lá da parede da tapeçaria e vieram para a sala de jantar. E Então, que fez uma composição aqui de azuis e laranja muito interessante, né, Bia? Exato. Tenho certeza que você pensou nessa solução de cores, muito. claro. E os modernos, né? Vamos dizer, tem uma pegada mais moderna aqui, os quadros, lá um pouco mais clássico. Então, para pelo menos ter uma unidade, digamos assim. Esse móvel, eles já tinham. E manteve essa pátina. Mantivemos essa pátina, porque de novo, é a história deles. Mas ela conversou super bem com toda a parede, Exato. A questão da mimetização. Se ela fosse talvez de uma madeira escura, a gente tivesse que pensar em alguma outra solução. Mas a mesa já é de madeira escura e ela totalmente patinada em vários tons, eu achei que ficou assim impecável. E aí trocamos o tecido, fizemos as almofadinhas com todo um cordãozinho cru para dar um acabamento. Tem um debrum cru, um cordão de São Francisco, na verdade, né? Você usou o mesmo príncipe de Gales no sofá. E aí, onde nós mandamos fazer a passamanaria, nós mandamos fazer todos os pingentezinhos. Os passos sempre dão esse charme. E aí você manteve palhinha no encosto. Adoro, acho muito chique. E no assento fez a almofada sobre a palhinha. A almofada sobre a palhinha. Gente, ficou muito E elas têm zíper, então qualquer coisa, porque como é de sala de jantar, pode acontecer alguma coisa, então a gente pode lavar. Então tem toda uma praticidade dentro dessa história toda. Tá, e ali você mimetizou a porta, que Sim. ali é a cozinha. Ali é a cozinha. Tá. Também era uma porta de madeira. E eu fiz sumir essa porta, porque eu falei, não, ela vive aberta, porque eles recebem muito abertamente, são eles que cozinham e tudo mais. Mas no dia que eles não querem, essa porta fica fechada, ela dá também de novo. Sim, dá uma privacidade. E o que aparece são as coisas lindas que eles têm, as coleções, as obras de arte e tudo mais.
Gente, ficou muito E você viu o 10, tamanho Bia. do trilho? Tinha que ser enorme. O trilho é Porque enorme, tem muita... daqui eu consigo mostrar. É. E aí você usou a mesma solução de trilho sobre a mesa de jantar. Sobre a mesa de jantar. Quer dizer, você tirou toda aquela informação Tirei de a lustre, informação. pendente. Aqui, do jeito que está aparecendo no vídeo, parece que está descentralizado, mas ele está centralizado certinho. É só o ângulo, tá vendo? Ele está pegando a mesa de jantar toda. E aí você direciona os spotzinhos para as obras de arte. Porque existia uma dúvida. Ou você centraliza na mesa, ou você centraliza no ambiente. Tá. Neste caso, eu pensei e eu achei que ele precisaria ser centralizado no ambiente, porque ele ia aparecer muito. Sim, mas a gente nem nota, né? É. Ele ficou tão discreto que a ideia era essa. Não, e ficar quanto discreto. menor é o trilho, hoje em dia, cada dia mais os trilhos são menores. E a gente coloca quantos fachos a gente quiser. Então eu acho que ficou discreto. Poderia ser preto? Poderia ser cinza? Poderia, mas eu queria sumir com tudo. E eu vi que você manteve o roda-teto, né, Bia? Sim, a história deles. E manteve no o branco. estilo, sim. Aí eu achei que se eu pintasse o roda-teto de cinza, aí ia pesar. Aí pesava. Tá, porque você ia ter uma faixa aí ia no teto, exato, né? aí ia faixa ser cinza no demais. teto. Aqui a gente vê bem a dobra da tapeçaria, ó. Que fez uma dobra ali a 90 graus, ficou. É uma dobra feita com... Teve um marceneiro, teve uma coisa toda preparada para receber a tapeçaria e não estragar, porque a gente corre esse risco, né? Sim, tinha que preservar a peça, né? Tinha que preservar a peça, que é uma peça importante. E aí pra lá a gente vai pro lavabo, é isso? A gente vai pro lavabo. Então, de novo, eu quero mostrar como é que fica a porta. Toda cinza, a gente já viu o lavabo cinza, mas olha que bonito. De novo, sumiu. Tá, e a gente tem um metal importante aqui, mesmo tendo uma fechadura eletrônica. Mesmo tendo uma fechadura eletrônica. Lindo, lindo. E aqui a gente vai pro lavabo. O dia que nós colocamos quadros foi uma folia, porque vamos usar. Então, espelho na saída. E vamos colocar. Então, a gente foi um consenso aqui, foi uma farra muito gostosa nossa pra gente tentar. Porque a gente tem um grande espelho. Tem um grande espelho na saída do lavabo. A gente tem alguns quadros aqui que você usou um pouco mais no colorido também. Exato. Um de frente pro outro aqui. E o cinza permite que a gente ouse. Sim, porque por mais pesado que a gente diga na lata, esse cinza é pesado, é escuro, ele neutraliza tudo, né? Tudo. Vamos chegar aqui no lavabo. Isso é obra de arte dos meninos. Isso eu não tenho intervenção, mas eu tenho, olha que papel de parede que esses meninos escolheram. Gente, olha isso. A gente tem um espelho gigantesco aqui. Maravilhoso. E olha a pia de estilo. É uma pia da super Deca, estilosa, maravilhosa, com coluna, mas ela é extraordinariamente, ela orna o espelho, ela conta essa história aí. E a gente tem um nu aqui no banheiro, né, no lavabo, que tem tudo a ver, né? Não, e esse papel de parede? E esse papel, é uma beleza. Ele é texturado mesmo. É importante, uma coisa importante esse papel. Não, porque a gente olha, a gente diz, não, tem uma textura, mas realmente tem. Ele tem uma textura. E aqui tem um nu e uma poltrona charmosamente colocada no lavabo para apoiar uma bolsa, fazer também uma decoração, né, Bia? E por que não, né? Por que não? E olha o charme aqui em cima da tudo dele, gente. Tem até a caixinha da coleção. Eles são muito caprichosos. Dá muito gosto. A gente tem uma luminária bonita aqui, de cada lado. Charmosa essa luminária. Charmosa, moderna, né? Para contrapor com o espelho. E aí, no teto, a gente tem só um fiozinho. Fio de LED. E aí, este lavabo tá no calacata também. Tá no calacata também. Fez piso e parede. Uma parede só. Uma parede aqui e do outro lado o papel de parede que pegou as outras 3 paredes. Olha que show esse papel de parede. A gente tem 2 capelinhas ali de ventilação. É isso mesmo. Lindo, muito charmoso o lavabo. Demais. E assim, é um lavabo corredor, né? Que as possibilidades diminuem um
pouco e eles conseguiram dar um charme todo especial. E esse espelho na saída... Esse espelho na saída foi o... Porque a pessoa às vezes quer se olhar, acabou de sair, tá no meio da festa, penteou o cabelo, pumba. Olhar de corpo inteiro, se a roupa tá legal. Exato, exato. E aí a gente vai pros quartos. Então contando um pouco o seguinte, nós começamos tudo só pra colocar tapeçaria. Tudo começou só com a tapeçaria. Só com a tapeçaria. E de repente tudo começou a mudar. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Então aí nós fizemos 2 quartos. 2 dos 3 quartos nós fizemos. E o corredor. Então, de novo, olhem um corredor inteiro cinza. Essas luminárias, eles tinham um outro tipo de luminária e fizemos um trilho ao contrário. Tá? Você usou a ideia do teto na parede. Exato. Aqui a gente tem roupeiro, provavelmente. Roupeiro, noceiro, tudo ele já tinha. Aquela bagunça que a gente sempre precisa ter em algum lugar para guardar. Onde eles têm tudo, onde eles recebem, porque eles têm 1000 louças e faqueiros e coisas. Cada festa que eles dão é uma mesa diferente. É um espetáculo. E aí esse corredor ficou super iluminado, porque ele não tem iluminação direta. Sim. E apesar do cinza, ele é um corredor claro. Ele é um corredor claro. Sim. Lindo. E aí a gente tem mais algumas peças aqui nas paredes. Tiramos quadros, tinham mais, nós colocamos menos. A aqui gente tem uma primeira suíte aqui. Essa suíte é a suíte das filhas, vamos dizer, quando vem pra cá e tudo mais. Então o que acontece? A gente fez essa cortina de linhão, tiramos a cortina de voal e fizemos essa cortina de linhão com esse barrão. Você tá vendo que tem um barrão Tô vendo grande? Que tem uma prega e uma barra grande. Então o charme é não ter forro. Ele dá esse translúcido. Exato. De um tecido que é fácil de cuidar, ou seja, qualquer coisa você pode lavar em casa, porque hoje em dia as pessoas falam, não, cortina, dá trabalho e não sei o quê. Não, isso é fácil de cuidar. De novo, pintamos de cinza, mantivemos e fizemos essa cabeceira com esse tecido da entreposto, também sempre dentro da paleta da casa. Tá, você manteve o bege, o cinza, Isso. o nude. Isso. Tá, uma colcha também neutra, né, pra valorizar essa cabeceira. Exato, isso era uma colcha que eles tinham, isso era um móvel que eles mandaram pintar. Depois fez um contraponto lindo desse vermelho, né? Exato. Super combinou. Exato. E aqui, este banheiro, a gente também pintou, é importante a gente contar, que a gente pintou ele de cinza prata. A gente vê que ele é um cinza um pouco mais claro. Tá vendo? A gente tem uma torneira legal aqui, diferente. Isso é uma coisa que eles já tinham, essa torneira super diferente. Então, esse quarto é um quarto de hóspedes pouco usado, mas você vê que a cor mais clara é por causa do próprio revestimento de dentro, que é mais claro. Que então, já existia. Se a gente tivesse colocado muito escuro, aí pesava. Então, a cor é uma coisa muito sensível, né? A gente tem que tomar cuidado para não pesar. E aqui estão fotos Ficou super aconchegante com essa cabeceira. Essa cabeceira forrada ficou tão bonita, né? Linda, linda. E aqui é uma passagem para cozinha. Aqui isso é fantástico, a gente ter uma passagem que já vai para o serviço. Isso é muito bacana. Porque você vem com a rouparia dos quartos, e não é todo banheiro, apartamento não é que todo tem. apartamento que é possível de fazer, né? E aqui a gente está entrando na suíte principal. Aqui é o seguinte, a gente num primeiro momento, nós resolvemos fazer uma loucura e nós pintamos de listado de cor de vinho e cinza. Tá. O banheiro inteiro. Mas a gente chegou à conclusão que para manutenção, para passar um pano, ele manchava. Entendi. Então nós voltamos de novo para a mesma história, do cinza mais claro do que a parede. Então esse é crômio ou prata. Eu acredito que seja o crômio. Já não lembro mais de cabeça, mas acredito que seja o crômio, que é o mais claro dessa paleta. Crômio, prata e elefante. A casa inteira é elefante e provavelmente os banheiros são o crômio. Gente, o prata é o meio termo. Que charme é esse? Porque aqui, óbvio, é a suíte do casal, nós temos 2 cubas, mas olha o charme desses espelhos venezianos. Exato. E colocados ao contrário, né? E colocados ao contrário. Que personalidade. Isso é uma coisa que é ideia deles, isso é concepção deles e espetacular. A gente tem um tapete também importante. Tinha que ser. Mandamos laquear essa cadeirinha. Que charme. Que é a cadeirinha
cadeirinha aqui. que a gente senta pra colocar uma meia, que senta pra, enfim. E essa cadeirinha ficou muito fofa, né? E eles têm uma TV, são fãs de TV. Olha que charme esse hall aqui também, Exato. com esses espelhos. Eles tinham uma coleção até maior de espelhos. Tá. E aí eles colocaram menos. Ah, Olha que belezinha. bárbaro esse enquadramento. Não é uma graça? É um terninho. É um terninho. Provavelmente de alguma data muito especial para eles, exato. né? Aí eles escolheram esse cor de vinho para pintar essas vitrinezinhas. E aqui o que nós fizemos? Era de couro, pegamos a mesma história, a mesma cortina com barrão de linho, sem forro, sem nada. Ou seja, ela tem, olhem aqui a barra. Sim, a mesma ideia lá do outro dormitório, da outra suíte. A gente Exato. tem a barra Exato. com essa prega. E dentro dessa história toda, de novo, nós fizemos um quarto cinza escuro, mas com a cabeceira em bege, com o mesmo linho. Sim, então no fundo continuamos com a mesma palheta. Com a mesma palheta na casa inteira. Não, e essa cabeceira tá muito detalhada, Tá. porque ela é toda frisada, né, Bia? Toda. Olha o acabamento aqui por cima. Ela é toda, e era diferente porque era de couro marrom, então nós demos essa leveza sem o forro da cortina, pintamos tudo de cinza. Olha o closet deles, a mesma coisa, eles são um capricho, a mesma cortina, tem um banco aqui para eles se trocarem, é tudo impecável. Que arrumação, né? arrumação. Que arrumação. Eles são pessoas E impecáveis. você manteve o cinza também dentro cinza do em closet. tudo. E olha aqui que nós pintamos o teto. Isso que eu tô vendo, o teto Olha que todo. divertido. E tá no cinza. Eu adoro pintar o teto. Eu sou a rainha de pintar teto de lavabo. Gente, e olha, com textura aqui no tecido Sim. do puff, olha. E aí a gente tem os tásseis também nos puxadores. Não, muito charmoso, muito Muito capricho. Aí, então, toda a cama, fizemos a saia. Esse obuçom, este tapete, estava na sala. E nós resolvemos trazer ele aqui pro quarto, porque a gente achou que a conversa era muito mais bacana aqui no quarto do que na sala. A gente tem uma saia aqui Tem toda umas preguiada de preguiada. linho. É o mesmo linho da cabeceira. É o mesmo linho da cabeceira. E aí a gente tem esse obuçom. Que é o obuçom que nós trouxemos, que realmente ele estava na sala em um outro ambiente. Então a gente deixou uma coisa mais uniforme, um tipo de tapete lá, e trouxemos o obuçom em bege, que deu essa leveza pro quarto. E essa coisa simétrica, mas ao mesmo tempo diferente das duas mesinhas de cabeceira, que a gente tem até um pendente ali Exato. e uma luminária que eu amo em pasta linda, de vidro aqui, Lindo. super charmosa. E isso dá um diferencial para a decoração, né, Bia? Dá um movimento, né? maravilhoso. De novo, o ar-condicionado Mimetizado em e cinza. envelopado. E Bárbaro. aqui, isso aqui para destacar. E se você vê que isso aqui a gente manteve da cor que era escuro. Então, o fato de ter madeira escura e a gente, mesmo com a parede cinza, a gente ter clareado na cama e ter colocado o obuçom claro, deu essa leveza toda pro quarto deles. Não, e a casa toda no cinza, É. no bege, no nude, criou uma unidade, né, Bia? Criou uma unidade. Apesar de ter muita cor, de ter bastante informação, Sim, de ter muita... eles são colecionadores. Eles são colecionadores, Não tá tem- óbvio, tá claro. É. Mas uma coisa refinada de bom gosto, não é acumulador, né? Não, é não. colecionador. É, Eu sempre brinco que a arte de colecionar é a arte de selecionar, De né? selecionar. E assim, coleções são coisas muito afetivas, né? Então é uma coisa que impregna. Eu sempre digo que a casa tem que ter amor impregnado nas paredes. E as coleções deles é uma prova muito grande disso, sabe? O quanto eles são caprichosos e cuidadosos e vão comprando e vão fazendo e a casa vai acomodando. Sempre teve. Eu não tirei nada. Eu não joguei nada fora. Eu só Tudo que tinha tá tudo aqui. que tinha tá Você aqui. não pôs nada Nada, pra fora. Só nada. comprou a A mesa lá da sala. Só. Lindo, Bárbaro. Vamos pra cozinha? Vamos. Então vamos lá. Vamos pra cozinha. Então
vamos voltando aqui para a área da cozinha, passamos a sala de jantar e aí abrimos aquela porta. Uau! Temos um ladrilho hidráulico. Exato. Que compõe piso e bancada. Piso e bancada. Em cima temos granito, né? Tá, um granito aqui de base. Que para cozinheiros na verdade, é o que mais resiste. A gente podia ter pintado, como você pode ver, a gente pintou de cinza. Continuamos no cinza aqui, mas a gente podia ter pintado esses armários de cinza. Tá. Mas aí era sumir demais com a personalidade, entende? Uhum. E aí ia brigar com isso. Então a gente achou que manter as portas desses armários na cor que ela estava original, que é um off-white, ficava perfeito com o piso. Então nós não sumimos com essas portas. Por quê? Porque essa cozinha, diferentemente, é a cozinha vivida, é onde os amigos estão. Isso é deles. Eu não tive intervenção nenhuma, a não ser pintar o cinza. Tá. Mas tem tanta vida. Eles cozinham aqui, os amigos estão em volta, estão bebendo, estão se divertindo. E tem a coleção de ímãs de geladeira dos lugares onde eles viajam. Tem todas as suculentazinhas. A gente tem um pastilhado aqui nessa parede. Um mosaiquinho, mosaico pastilhado aqui. Exato. E aqui é uma cozinha de verdade, né, Uma Bia? grande ilha. Uma grande ilha. E o mais bacana é o seguinte, eles têm 2 fogões. Uma belíssima cuba aqui. Uma belíssima cuba. Gente, deixa eu só mostrar uma coisa. Olha o charme. Olha quem é charmoso, Não, né? Olha. O porta detergente. Detergente maravilhoso. O lixinho. Que é chiquérrimo. E aí aqui também manteve os armários. Mantiveram os armários. Em branco. É uma ilha grande? É uma ilha grande. Mas é uma ilha que, por exemplo, comporta 2 fogões. Sim, a gente tem um fogão a gás aqui, né? E do lado de cá. Esse é a gás também. Mas eu acho que isso é um esse fogão aqui é um mais... fogão industrial. É um fogão industrial. É um fogão a gás, mas industrial. Então quer dizer que o pode estar fazendo uma coisa, o está fazendo outra, e os 2 são cozinheiros. Então, assim, aqui tem muita história, olha. Olha isso. Olha as toalhinhas de crochê. Gente, as toalhinhas que deve ser, provavelmente... E as bandejas de faiança. Olha isso. Gente, deixa eu mostrar. Mais uma coleção. Mais uma coleção da casa. Exato. Olha essas bandejas de faiança. E tudo tem a toalhinha. Peraí, a Bia, ela é danada, ela é acelerada. Eu ainda tô aqui. Porque depois eles falam assim, você foi muito rápido, a gente fica tonto, quer ver os detalhes. Agora vamos lá ao que a Bia tava mostrando. Gente, que olha isso. De cobre. Eles fazem a toalha. Olha, para colocar as batatas, as frutas, as coisas, os legumes. É um capricho, é um charme. Eles fazem da vida deles um verdadeiro charme. Mais então, uma TV enorme aqui na cozinha, sim, porque né? tudo acontece aqui, né? Tudo acontece em volta dessa grande ilha. Essa ilha é enorme, né, Bia? Essa ilha é enorme, ela é o dobro do padrão. E aqui a gente tem um belíssimo cepo. Olha que lindo. Fantástico. O micro-ondas está embutido aqui. Micro-ondas está embutido aqui. Esse é um forno, na verdade. É um né? forno. Não, esse é um forno. Acho que as duas coisas. Forno Bom, enfim. Eu nem sei onde está. Acho que o micro-ondas dele está... Aí, embutido. Tem alguma coisa embutida. Tem alguma portinha embutida. O micro-ondas, esse é um forno elétrico. E olha, de novo, isso já existia, mas olha os trilhos, o excesso de luz. Por quê? Quem cozinha precisa ver. A gente tem um trilho de cada lado aqui. É importantíssimo. Uma cozinha bem iluminada. Gente, é um belíssimo apartamento. Tem uma marcenaria interessante aqui, até para guardar livros de receita, charme, né? Um charme. E aí para lá a gente vai para a lavanderia e tem comunicação ali com os quartos. Exato. Que a gente passou. Exato. Lindo apartamento. Eu gosto da gente encerrar em uma outra área, então vamos lá para a sala para a gente fazer o encerramento. Temos umas tomadas aqui de bancada, né? Que é sempre importante. Qualquer casa tem que ter muita tomada. Mais alguns amores aqui do lado, né? Casa amorosa, né? Gente, era isso que a gente tinha para mostrar nesse apartamento lindíssimo que vocês acompanharam. Queria que a Bia fizesse as considerações finais, falasse mais um pouquinho de toda a história aqui do projeto, da ideia, pra gente então finalizar o vídeo. Obrigada por essa oportunidade de estar mostrando um trabalho meu. E o que eu queria, várias pequenas coisas dizer. Não tenham medo de cor, mantenham histórias de família, que são muito, muito importantes. E impregnem de amor
amor às casas. Recebam, façam, aconteçam, não tenham medo de usar, de fazer, de acontecer, porque casa é isso. Casa tem que ter vibração, tem que ter amor. E uma outra coisa para finalizar é: tenham plantas, sempre. Sempre um vasinho de flor, uma plantinha, um verdinho. Tenham, porque isso traz muita alegria para casa. E casa é alegria, é o templo de sossego, de paz da gente. E é isso. Planta traz vida para casa e casa é vida. Né? E ter feito isso, manter essa história deles, para mim foi um prazer imenso, porque nós não tiramos nada do que eles têm. Nós só modernizamos um pouquinho. Isso foi muito prazeroso. Só para vocês terem uma ideia, a gente estava discutindo onde vamos encerrar o vídeo. Vamos para lá, vamos para cá, porque tem tantos lugares lindos e charmosos no apartamento pra gente fazer um encerramento, mas a Bia falou com toda a pertinência que não teria outro lugar pra gente encerrar que não com essa tapeçaria aqui de fundo, porque foi onde tudo começou. Quer dizer, vamos encaixar a tapeçaria e aí aconteceu toda essa obra linda. E eu acho que o que fica de mensagem aqui desse trabalho maravilhoso da Bia e desse imóvel lindo aqui é que a gente não pode apagar a história. A decoração, ela tem que ser bonita, ela pode ter toques contemporâneos, clássicos, mas a gente não pode apagar a nossa história. A gente olha uma casa cor, é linda, é maravilhosa, uma revista importante de decoração, mas aquilo é pra gente se inspirar. A casa tem que ter esse aconchego, tem que ter essa história que a Bia soube preservar muito bem nesse projeto, porque pegou tudo que já existia e harmonizou. Ela só colocou a mão de uma profissional para harmonizar a história que já existia. É o toque da cor na parede, é laquear um móvel, é colocar uma almofada, uma textura, mas contando a história da família que vive naquele lugar. E eu acho que isso a Bia fez maravilhosamente bem aqui. Obrigada. Então, parabéns a você. Obrigada. Parabéns aos meninos, os donos do apartamento. Excelente gosto. Não dá nem para descrever toda a gentileza da mesa posta de nos receber aqui. Não é todo mundo que gosta de abrir sua casa, então nossos agradecimentos a eles. E, gente, é isso. Se vocês curtiram o vídeo, vai dando aquele joinha aí pra gente. Não se esqueça, se é tua primeira vez aqui pelo canal, se inscreva, ativa o sininho, que é para você receber uma notificação sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui. A gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium do canal, com vantagens exclusivas. Dá uma olhadinha lá, inclusive acesso antecipado aos vídeos antes do público em geral, tá bom? Então dá uma olhada no botão Seja Membro. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Muito obrigada pela tua audiência. Um grande beijo. Fui!